Olá! Hoje nós vamos falar sobre irresponsabilidade afetiva. Eu sei que por aí se fala o contrário, sobre responsabilidade. Ora, eu penso que a gente tem que rever isso aí, né? Porque responsabilidade é algo que não vai ferir ninguém. Agora, sermos irresponsáveis, sim. E muitas pessoas agem dessa forma ao longo de anos na vida do parceiro ou da parceira. É natural que no começo, quando você está apaixonado, tudo que você não quer é pensar em coisas, né, muito sérias, muitas responsabilidades. Você quer viver aquilo naquele momento de maneira eufórica, né, fogos de artifício, alegrias, enfim, o que você quiser. Mas com o tempo, na medida que a relação venha ganhando corpo e que as coisas comecem a entrar num modo mais sério, é natural que o parceiro comece a criar expectativas, que você mesmo comece a criar. Mas quais são? De repente, para um vai ser só curtição, mas o outro já está pensando em casar, em criar família, né, construir uma família juntos. É muito importante que se fale. Já atendi casos em que as pessoas noivaram e quando elas estavam prestes a casar, é ali, naquele momento, em que uma das partes consegue dizer que não quer ter filhos, por exemplo. Quando de repente convites já foram distribuídos, pessoas já estão envolvidas, famílias inteiras já estão se locomovendo para ir para o dia do casamento. Alguns, quando casam ou após casados, muito tempo é que vão dizer o que não querem. Ou seja, você pode sim, irresponsavelmente, destruir muita coisa por não ser responsável, inclusive, com aquilo que você sente. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Ser irresponsável com o outro também é sermos irresponsáveis com nós mesmos. Porque de alguma maneira, em maior ou menor grau, nós também vamos pagar essa conta. Então, tirando as pessoas que agem de forma completamente egoísta, que gostam de colecionar afetos, que se envolvem com as outras de maneira realmente egóica, que estão ali só querendo nutrir aquela falsa autoestima, colecionando pessoas, vivendo casos aqui, histórias ali, porque são pessoas fracas e não conseguem estabelecer uma relação madura com ninguém, abstraindo essas pessoas, as demais pessoas que realmente desejam construir alguma coisa, mas porque não conseguem muitas vezes ser claras naquilo que desejam, acabam prejudicando a si próprias e aos demais. Então, quando a gente está pensando em responsabilidade, tá tudo ok. O problema está naquilo que eu não digo, naquilo que eu não assumo em mim. Pior que isso, acontece quando a gente começa a contar algumas histórias em outros tipos de relacionamentos. Relacionamentos triangulados, por exemplo. Que eu sou irresponsável comigo mesmo a partir do momento que eu vejo que o outro só está brincando comigo. Ele não vai largar a esposa. Ela não vai largar o marido. Mas eu tô ali esperando, aquela brecha. Eu me tornei uma segunda opção na vida do outro por ser uma opção para mim. Veja que curioso. Eu, por essa escolha minha opção é ser o segundo na vida do outro. E quem consegue ser feliz assim? Quando se torna apenas um passatempo para alguém, quando está apaixonado, quando tem uma expectativa e vê que o outro não vai. E passam-se meses, anos, muitas vezes uma idade que não volta mais, que de repente as pessoas gostariam de ter tido filhos e não terão mais, porque passou a fase, gostariam de ter vivido certas viagens, certas vivências mesmo, e não é mais possível. Porque só o outro foi responsável, porque será que elas também permitiram essa responsabilidade diante de si mesmas? Então olhe para isso, olhe com mais carinho para si mesma, para si mesmo. Veja se você não está repetindo algum padrão que você em algum momento da sua vida entendeu que era certo. Que aquele lugar encolhido era o seu, que você realmente sempre foi a segunda opção em algum momento, que você sempre teve que ser o filho que renunciava um espaço, que você aprendeu a ser que de repente você não era o neto preferido e você começou a estar nesse espaço, nesse lugar. E você vai projetando isso para outras relações, se tornando irresponsável consigo mesmo. E daí, claro, se tornando consequentemente irresponsável com o outro porque não fala sobre a sua verdade. Então é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você. Irresponsabilidade afetiva, em primeiro lugar, é sobre nós. Para depois a gente poder estar em qualquer outra relação. Porque quando eu sou responsável por mim, eu não vou ter vergonha de perguntar: o que você quer comigo? Eu sei o que eu quero com você. É na medida que a gente se banca, que a gente também pode entender qual é o nosso papel na relação com o outro e decidir, aí sim, com clareza, se a gente quer ou não ficar naquele lugar
naquela dinâmica relacional.